vou aproveitar e vou trazer o que está acontecendo do lado de Bolsonaro, né? Porque, gente, é o seguinte, precisamos ter em mente que a revelação do áudio do irmão do Bolsonaro com o irmão, entre aspas, porque Bolsonaro se referia a ele como um irmão, né? E o Cid, dia 15 de dezembro, há 16 dias da passagem do poder, né? Com o roteiro do golpe de Estado, jogou na estratosfera a pressão e o nervosismo político. Para vocês terem ideia, ontem, durante o CNN 360, eu fui acionada por bolsonaristas me perguntando se eu poderia dar os detalhes, o que era, palavrões a mil, porque entendem que isso ceifa, cria um problema enorme para Bolsonaro, a ponto de eu ter ouvido hoje que simplesmente Bolsonaro está pagando o preço por não saber separar água de óleo. Gente que ele deveria ter afastado e que ele manteve por perto. O entorno que Bolsonaro escolheu o levou à derrota. Olha só, né, como estão colocando na conta, porque está muito claro que era uma gente desarrazoada, que estava buzinando no ouvido do ex-presidente 24 horas por dia. E ele tem culpa. Veja o que disse o aliado. É culpa dele não não saber separar quem é quem. É culpa dele. Muita gente entende que Bolsonaro preferia dar ouvidos aos radicais e que agora está pagando o preço jurídico por ter mantido perto dele gente desarrazoada, como o major Cid, que na época incluiu numa live dele a afirmação de que vacina ligava HIV. Tá? Paga o preço político por ter ficado ao lado de gente que incutia na cabeça dele, ou no mínimo no governo dele, porque era dentro do governo, com agentes do governo, cargos de confiança nomeados por ele. Ideia golpista. Ideia não. Plano que inclusive previa prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ideia que circulava tanto a ponto de um ministro da Justiça dele, também preso, também desarrazoado, agora se sabe, né, psicologicamente, a defesa dele mesmo diz, a ponto dele ter uma minuta de um golpe dentro de uma pasta com o brasão da República em casa. Esse é o contexto. Esse era o pessoal. E agora Bolsonaro paga o preço por não saber separar óleo de água. Foi o que disse um aliado do presidente. E aí, a grande questão agora é a seguinte: o que vai acontecer, Daniela? Tirando da seara da política, onde já se sabe que o preço vai ser alto e que Bolsonaro vai ter de se esforçar muito para sair desse contexto no qual ele se inseriu ao se rodear de gente que pregava golpe, de golpistas, inclusive no cercadinho. Os golpistas desciam do QG do Exército, choravam no cercadinho, Bolsonaro rezava com eles e voltava para casa. Ele agora vai pagar o preço disso, o áudio joga esse caso em outra estratosfera na política. No jurídico, esse áudio, como a gente contou aqui ontem, está sob sigilo na Polícia Federal, que deve abrir um inquérito separado para ele. No que diz respeito ao caso de agora, da fraude no cartão de vacina, a defesa de Jair Bolsonaro teve acesso ao processo integral hoje e passará o final de semana debruçado sobre o caso, para avaliar o depoimento dele. Eu tenho a impressão de que eles estão brincando com uma coisa que é importante. O Supremo Tribunal Federal, atente-se, tá? Porque é a estratégia do Pedro e o Lobo, né? Uma coisa de, vai acontecer. Quando acontece, você fala, falei que ia acontecer, falei que eu sou perseguido. Qual é a única hipótese em que você pode fazer agora a condução coercitiva? É quando o investigado é chamado e se recusa a comparecer para o depoimento. O investigado, ele pode ficar calado, ele não precisa responder as perguntas, mas ele também não pode ignorar o chamado da justiça. O que a defesa de Bolsonaro está dizendo é que pegou o processo somente hoje, sendo que o processo está público, né? E que vai estudá-lo e que não tem data para ele falar ainda na semana que vem. Veja, né? Não parte ali deles a coisa de escolher quando e se, mas é isso que está sendo provocado.
Pode ser que estejam provocando ali a ideia de criar um ambiente para uma condição coercitiva para revitimizar o ex-presidente? Não se sabe. O que se sabe é que agora o processo está na mão deles, mas ainda assim eles não estão falando sobre data de depoimento. Vem para cá, Yuri Pita, vem para cá. Renata Agostini, né? Me chamou muita atenção a coisa do separar água de óleo. Bolsonaro não sabia e está pagando o preço. Quem me disse isso foi um ministro da ala política ali de Bolsonaro, se cercou, manteve os radicais, né, do lado. A gente via ali esse movimento, né, o tempo inteiro, todo dia. Bolsonaro deprimia, rezava, ajoelhava, falava tudo vai dar certo no tempo que for certo, as coisas vão acontecer, né, umas falas dúbias ali com os golpistas, porque eram golpistas, não tem como falar de outro jeito, já pediam um golpe 24 horas usando a água e a luz do exército, então assim, né? Mas agora tem essa questão ali do tipo, tem já o acesso ao processo, evita falar em data. Será que eles estão querendo cavar uma condição coercitiva para revitimizar o presidente? O que você avalia, Yuri? Olha, Dani, é muito da estratégia para o bolsonarismo de perseguição. Isso é fundamental para o discurso e para manter vivo a capacidade de aglutinar apoio e apoiadores por parte do ex-presidente. Então, por isso, né, retomando aquele raciocínio da história do, entre aspas, crime menor, que teria sido descoberto num esquema, né, nesse entorno, na antessala da presidência da República, sendo ocupada por pessoas que entraram aí em submundos e em esquemas fraudulentos para fazer um certificado de vacina falso. É nesse nível de crime cometido, né, de atitude que não condiz com o que se espera do cargo máximo da política institucionalizada, que é exercer o mandato de presidência da República. Então, essa avaliação que você faz, vinda de um ex-ministro com conhecimento de como funciona a política em Brasília, faz todo sentido, porque é isso. Inclusive para poder proteger e blindar as atitudes tomadas pelo político Jair Bolsonaro na defesa das suas bandeiras. Daria uma maior blindagem para não ser alvo de investigações, porque é importante a gente lembrar isso, né? Bolsonaro deixa o Brasil no dia 30 de dezembro, volta 3 meses depois e desde que voltou, não faz cerca de 40 dias, arredondando as contas aqui, né? Hoje é dia 5, nem 40 dias, na verdade, né? E já tem uma série, já prestou 2 depoimentos e já está com a expectativa de um 3º depoimento. Não é sobre nenhum grande esquema de corrupção. Não é, de fato. Nenhum desses 3 casos a gente está falando de um grande esquema de corrupção envolvendo estatais, outros partidos políticos, etc. Mas está se falando, sim, de um benefício milionário, no caso das joias apreendidas pela Receita Federal, um conjunto que vale mais de 16 milhões de reais, segundo a avaliação da Receita Federal. Está se falando agora desse benefício direto pessoal, porque, afinal de contas, o certificado de vacinação foi emitido em nome de Jair Bolsonaro, ele foi... Se mostrou ou não esse certificado, não se tem essa informação. Mas foi feito em nome dele uma fraude de um documento oficial, que é o certificado de vacina e que seria, né, ou poderia eventualmente ser utilizado em território estrangeiro, que configura ainda essa questão de um vexame internacional, um ex-chefe de Estado correndo o risco de ter usado um documento que se prova falso em pouco mais de nem 4 meses, né? Levando em conta, se a gente pegar desde a abertura da investigação na CGU em 30 de dezembro, ainda pelo ex-ministro Wagner do Rosário e vindo a público agora, a gente está falando aí de pouco mais de 4 meses e um esquema com tantas fragilidades, tanto que foi descoberto de uma forma tão rápida pelas autoridades. Gente, tem uma outra questão aí, Renata, que vale apontar, que é
essa Bolsonaro paga o preço de não saber separar água e óleo. Eu trouxe aqui o relato in natura, né, desse ministro, né, dizendo, olha, ele foi derrotado por conta dessa gente radical. Isso levou ele à derrota. Esse não é um pouco ou muito do Bolsonaro? Porque é engraçado, né, as discussões que as redações tinham lá atrás, né, não, a CNN ainda não existia, mas quando da eleição, tinha isso, né, o cargo, a cadeira de presidente modera. Não, né, todo o poder, quando você alcança o poder, você tende a expandi-lo, não a moderá-lo, a controlá-lo, né? A história é pródiga de exemplos, mas já não era isso, ou não é essa a raiz de Bolsonaro. Ele é um homem que se notabilizou por relativizar a milícia na Câmara dos Deputados. Vão dizer que é mentira? Entra nos anais da Câmara, pega lá, faça sua pesquisa aqui, você vai ver discurso na tribuna. A família anda com a camisa que exalta um torturador, um único torturador condenado, claramente, né? Teve julgamento, foi condenado. Na ditadura era torturador. Então, assim, eu me pergunto um pouco se não é a natureza dele. Claro que é. Eu acho que, com todo respeito ao ex-ministro, não tem como separar algo que o constitui, gente. A gente está falando aqui não só de algo de discursos que falam com esse pessoal mais radical e que Bolsonaro acredita piamente. Um deles é a questão das urnas eletrônicas, porque isso já é um discurso dele como deputado, já vem muito lá de trás, ou como o discurso anti-vacina, que ele ficou abraçado lá, oferecendo cloroquina para a EMA, falando que não era para vacinar nem a filha dele, nem ele próprio. Então, isso tudo é algo que constitui Bolsonaro, mas fazia parte de forma deliberada da estratégia política de Bolsonaro. Eu me recordo de uma conversa que eu tive com o ministro de Bolsonaro, ainda em 2019, acho que a gente tinha 4 meses de governo. E ali já tinha um debate muito grande sobre por que Bolsonaro continuava falando coisas tão chocantes. E naquele momento ele falava, olha, Renata, é muito simples. Para mim, a estratégia de Bolsonaro, até para a reeleição, já está muito clara na largada. Ele está tratando de proteger aqui o grupo, que ele sabe que está com ele, os 30%. Porque se ele levar esses 30% até o final, se ele não decepcionar esse pessoal, ele leva para o segundo turno. Fica muito mais fácil, é uma plataforma. E foi mais ou menos o que Bolsonaro foi fazendo ao longo do seu mandato. Quantas vezes, ao longo dos 4 anos, a gente analisava e ouvia bastidor de integrantes do governo de que Bolsonaro deu determinada declaração porque ele precisava aquecer a militância, porque ele precisava trazer para perto dele esse grupo mais extremado. Ele fez isso a miúde e com estratégia. Então, não me parece que faz sentido agora, olhando para trás, um ministro chegar e falar, poxa, ele não soube separar. Não. Ele não só não podia separar algo que o pertencia, porque ele era peça desse discurso, ele acreditava nisso, eram bandeiras antigas de Jair Bolsonaro, não do bolsonarismo, como ele contava com esse grupo mais extremado para encher esse bolo eleitoral que ele tinha que levar para a disputa com o ex-presidente Lula. E aí, quando a gente olha esses 2 casos recentes, me parece muito simples. Pode-se negar qualquer coisa, ou como estratégia de defesa, ou como, de fato, algo que se acredita. No caso das vacinas, o que vai ter que se explicar é por que, então, se Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo, o ajudante de ordens dele resolveu não só fraudar o dele, mas fraudar de Bolsonaro e ficar de forma consistente emitindo certificado de vacinação em nome dele, porque é uma fraude também ao GovBR. Ele foi lá, então, da cabeça dele, Mauro Cid, falou, não, deixa eu entrar aqui com o CPF do presidente da República, do meu chefe, sem ele saber, porque eu entendo que ele pode precisar desse certificado falso. Então, essa aí é uma coisa que a gente vai ter que entender bem, caso se resolva isolar completamente as ações de Mauro Cid. Por que diabos ele resolveu tomar tanta iniciativa de forma completamente alheia ao chefe dele? O segundo aspecto aí, quando a gente entra nessa questão golpista, gente, é tão simples quanto isso. Bolsonaro passou 4 anos falando. Há um complô do judiciário contra mim, eles estão avançando nas suas prerrogativas, não confiem na justiça eleitoral. Esses ministros têm agenda, ele falava, xingava o ministro do Supremo, as urnas não são confiáveis, eu vou ganhar, isso tá óbvio, eu ando na rua. Se eu não ganhar é porque houve fraude. Aí, meses depois, a gente vai descobrindo que uma série de pessoas no entorno dele estavam falando, olha, nós temos a razão, eles é que não estão andando dentro das 4 linhas. Se for assim, a gente tem que tomar alguma medida e estão pensando em tramas golpistas. Meu Deus, que surpresa!
Bolsonaro pode até dizer que ele não estava participando desse debate com Ailton, com Anderson Torres, com quem quer que seja, mas não dá para desconectar de um discurso que foi encampado por ele de forma frontal e documentada durante 4 anos.